O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados está a ser considerado como uma das maiores alterações na forma como as empresas tratam os dados pessoais. O regulamento entra em vigor no dia 25 de maio de 2018 e afeta potencialmente todas as empresas, ou seja, todas as entidades relacionadas com atividades económicas, desde comerciantes individuais até grandes empresas. É provável que o impacto económico em todo o tipo de negócios e em cada departamento de cada empresa seja enorme, e esse facto não deve ser subestimado. Num estudo recente realizado pela SAGE, aproximadamente 6 em cada 10 empresas afirmaram não estar conscientes do RGPD e não terem a certeza de como o RGPD irá afetar a sua atividade. Então, está pronto para o RGPD? Em primeiro lugar, o que é o RGPD? O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, RGPD, define uma lista de responsabilidades mínimas para empresas relativamente à informação pessoal de indivíduos que recolhem e processam em países da UE. A definição de informações pessoais é mais ampla do que alguma vez foi e hoje inclui informações como localização e endereços IP, ou mesmo a identidade cultural ou social do indivíduo. O regulamento também fornece aos indivíduos novos direitos sobre as suas informações e sobre o que as empresas podem fazer com elas. Isto também afeta as próprias empresas, que devem ter procedimentos para responder no caso das pessoas fazerem uso desses direitos. Mas não é só a sua empresa e os indivíduos com quem lida que serão afetados. O RGPD também governa os processos de terceiros que usa para tratar as informações. Isto significa que também se tornam responsáveis por violações de dados. Mas qual é o problema? Já cumpre a Lei de Proteção de Dados, certo? Ou talvez pensasse que nunca teria de se preocupar com este tipo de coisas? Bem, o RGPD substitui toda a legislação existente sobre proteção de dados, adicionando um conjunto de novos requisitos. E um dos objetivos da criação do RGPD foi assegurar que as leis relativas à proteção de dados pessoais fossem uniformizadas através dos Estados-membros da UE, particularmente em relação à atividade online. Não existe um período de tolerância ou adaptação depois do RGPD ter efeito em maio de 2018, por isso deverá preparar-se. A grande questão é: o que acontece se eu não cumprir com o RGPD? Além do óbvio, como não ser capaz de negociar legalmente na UE até cumprir as regras, ou danos à reputação da sua empresa, o RGPD traz consigo algumas multas potenciais para violações às regras. O RGPD aplica-se a todas as empresas, independentemente do tamanho. Abrange inclusivamente atividades em nome individual. Além disso, o RGPD permite aos indivíduos utilizarem algo semelhante a uma ação judicial coletiva, do estilo americano, requerendo uma investigação formal no caso de uma empresa não cumprir com o RGPD. E a última coisa que o negócio deseja é um cliente em tribunal à procura de indemnizações. E as empresas fora da UE? Mesmo que a sua empresa esteja sediada fora da UE, se oferece bens ou serviços a indivíduos na UE ou se monitoriza os seus comportamentos, deverá cumprir com o RGPD. Vejamos as principais características do RGPD. O RGPD é um documento legislativo complexo e tentar resumir todas as 55 mil palavras em poucos minutos não é possível. Por isso, deverá considerar este como o primeiro passo de aprendizagem. A primeira característica importante é a alteração necessária para assegurar que obtém consentimentos válidos. Apesar de o consentimento ser apenas uma forma de provar o processamento legal, onde quer que se trate as informações pessoais, por exemplo, para propósitos de marketing, esse consentimento deve ser confirmado por uma declaração ou ação afirmativa clara por esse indivíduo. Não poderá assumir o consentimento através de opções pré-selecionadas em websites, por exemplo. E não pode assumir que tem o consentimento se o indivíduo não se manifestar. Além disso, o consentimento não é uniformizado. Por isso, se o indivíduo fornece o seu consentimento para uma coisa, não poderá usá-lo para outra. Mesmo que já tenha recebido consentimento de indivíduos como parte dos seus processos atuais de negócio, o consentimento pode não cumprir os requisitos do RGPD. E se for esse o caso e não existirem outras bases legais para proceder, então deverá obter um novo consentimento ou interromper o uso dessa informação. As pessoas têm mais direitos sob o RGPD. Isto irá quase de certeza alterar a forma como trata e processa os dados. Além disso, deverá informar as pessoas dos seus direitos e ser capaz de responder quando os indivíduos fizerem uso dos seus direitos.
Por exemplo, as pessoas devem ser informadas de como podem retirar-se do consentimento, contestar certos tipos de processamento de informações e fazer uma reclamação a uma autoridade regulatória. Mais, deve informar as pessoas de por quanto tempo as suas informações serão guardadas. Não basta cumprir com o RGPD. Uma empresa deve prová-lo sob o requisito do RGPD da responsabilidade, o que significa cumprir com alguns requisitos onerosos de manutenção de registros. Isto não se aplica apenas ao seu negócio, mas também a quaisquer terceiros a que recorra. Na verdade, a manutenção de registros é uma parte vital do requisito de responsabilidade do RGPD, especialmente se existir a probabilidade de o processamento resultar em riscos para os indivíduos. Apesar de as pessoas lhe fornecerem dados na base de um consentimento ou sob um contrato, elas também têm o direito de pedir que as informações pessoais sejam movidas, copiadas ou transferidas de um ambiente informático para o outro, mesmo para a concorrência, sem impedimento. O que significa que os dados deverão ser fornecidos num formato comum, estruturado e mecanicamente legível. Sujeito a algumas exceções, os indivíduos também têm o direito de pedir para serem esquecidos por completo, o que significa remover totalmente as suas informações pessoais e não voltar a usá-las. Se ao processar dados para os seus próprios propósitos notar algum incumprimento com a RGPD, deverá informar a autoridade supervisora local dentro de 72 horas. Além disso, em circunstâncias nas quais a violação representa um alto risco para os indivíduos, deverá também informar os envolvidos sobre o que aconteceu. Se está a processar informações pessoais em nome de outra parte, deverá informar imediatamente essa outra parte acerca da violação. Como referido anteriormente e explicado de forma simples, todas as empresas devem responsabilizar-se pelos seus próprios requisitos do RGPD. Mas o RGPD introduz uma nova e importante característica, a qual determina que as terceiras partes que processam dados em nome de outros também são diretamente responsáveis pelas suas próprias violações do RGPD. Além disso, apesar do RGPD ser parte da legislação da UE, qualquer negócio que ofereça bens ou serviços a indivíduos da UE ou que monitorize o seu comportamento também deve cumprir com o regulamento. Este poderá incluir empresas em qualquer parte do mundo, desde os Estados Unidos até ao Zimbábue. As considerações de privacidade devem ser incorporadas em toda a vigência da informação para corresponder às expectativas da privacidade do indivíduo, do início ao fim. Define-se como Privacy by Design. Aliás, apenas podem ser usadas as informações estritamente necessárias para o propósito estipulado, definido por Privacy by Default. Poderá ser necessário nomear um responsável pela proteção de dados, que deverá ser qualificado, principalmente se o seu negócio for uma autoridade pública ou se as suas atividades principais envolverem a monitorização de indivíduos em larga escala, incluindo caracterização ou tratamento de dados em categorias especiais em larga escala, como dados médicos ou relacionados a convicções e ofensas criminais. O responsável pela proteção de dados poderá ser um funcionário da empresa ou poderá contratar alguém, mas deverá informar a autoridade supervisora da sua identidade. Já mencionamos as multas e, de facto, não há forma de fugir delas. Por desrespeitar as regras do RGPD, poderá ser multado em até 4% do seu volume de negócios anual, ou 20 milhões de euros, o valor superior. Poderá ser sancionado mesmo que não exista perda real de dados. O RGPD tem por base os requisitos da legislação anterior da proteção de dados, conhecida como Diretiva 95/46 do Parlamento Europeu. Por exemplo, o RGPD afirma que as informações pessoais devem ser processadas de forma legal, justa e transparente. E continua a existir uma proibição geral de enviar dados pessoais para fora da área económica europeia, para países ou organizações que não oferecem proteção adequada, a não ser que se aplique outra solução de transferência. Não permita que o seu negócio se torne mais uma estatística. A conformidade é um assunto sério e começa em cada um de nós. Para o seu negócio, começa em si. Todos os produtos, processos e pessoas na SAGE estão a preparar-se para o RGPD. Lideramos a adoção das melhores práticas de conformidade. Acreditamos que é a atitude certa a tomar. A SAGE deu sempre uma grande importância à adoção das normas de conformidade e a introdução do RGPD em maio de 2018 não será diferente.
A SAGE está comprometida a fornecer-lhe produtos e serviços preparados e a fornecer-lhe toda a informação sobre o regulamento que precisa para o seu negócio. A SAGE orgulha-se de ser um protetor de confiança dos dados dos seus clientes e iremos melhorar os nossos produtos e processos na preparação para o regulamento. A SAGE irá também disponibilizar formação sobre o RGPD. Estamos ainda a desenvolver conteúdos em formato white papers, vídeos, blogs e mais para ajudá-la a melhor compreender e preparar-se para o RGPD. Contactar a SAGE para validar as suas necessidades de software é apenas o primeiro passo na preparação para o RGPD. A SAGE encoraja vivamente a procura de aconselhamento jurídico para assegurar que todas as operações do seu negócio estão preparadas. Para mais informações sobre o RGPD em Portugal, visite o espaço RGPD no website da Comissão Nacional da Proteção de Dados em www.cnpd.pt. Se deseja saber mais sobre a forma como a SAGE se está a preparar para o RGPD, visite sage.com/RGPD, disponível na maioria dos idiomas europeus.